Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Nós vamos daqui a pouquinho realizar mais uma oração, a oração do dia. Eu já quero pedir para você neste momento, se possível, parar tudo que estiver fazendo e orar comigo. Só que antes, eu quero entregar para você uma palavra que está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 25 e no versículo 9. Diz assim: Disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então você veja que muitas pessoas estão preocupadas com bens materiais, bens financeiros, e se esquecem do tamanho de Deus. E talvez você neste momento acordou preocupado, talvez você está endividado, com muitos problemas econômicos e não sabe mais o que fazer. A Bíblia diz que o rei Amazias, ele havia alugado um exército para lutar com ele numa batalha. Ao invés dele depender da ajuda de Deus, ele estava querendo depender de um exército. Ele estava alugando um exército, só que esse exército que ele alugou não tinha parte com Deus. A Bíblia diz que ele pagou 100 talentos de prata. Em outras palavras, Amazias ele investiu muito dinheiro para alugar esse exército. Então o profeta disse para ele: você vai pegar esse exército que você alugou e você vai dispensar, você vai mandar eles embora, pois o Senhor não é com eles. Então Amazias ele ficou preocupado, como qualquer outra pessoa ficaria. Ele ficou preocupado: mas peraí, eu paguei adiantado, eu paguei muito dinheiro para alugar esse exército, eu paguei 100 talentos de prata. O que eu vou fazer dos 100 talentos de prata? Porque eles não vão me ressarcir, eles não vão me devolver os 100 talentos de prata. Só que o profeta respondeu: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então você não pode simplesmente focar naquilo que você está perdendo, no seu prejuízo. Você tem que focar em Deus. O Deus que nós servimos, Ele é grande, Ele é poderoso. Você não pode focar no prejuízo, na sua perda, principalmente você que teve um prejuízo por causa da sua fé, principalmente você que teve um prejuízo por fazer aquilo que é certo, por agradar a Deus. Você decidiu obedecer o chamado, obedecer a palavra de Deus, e por causa disso você teve um prejuízo. Então você não deve se preocupar com esse prejuízo, porque muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Você tem que focar no Deus que você serve, o Deus que você entregou a sua vida a Ele. Então o profeta ele abriu os olhos de Amazias, e mais para frente a Bíblia diz que Amazias ele foi para a guerra sem um exército alugado, e Deus deu vitória para ele. Ou seja, ele não precisava alugar exército nenhum. Ele não precisava gastar rios de dinheiro para alugar soldados. Ele tinha Deus. E quando você tem Deus, você tem tudo. O seu dia, ele vai ser abençoado se Deus for contigo. Se você convidar Deus para o seu trabalho, se você convidar Deus para a sua casa, para a sua vida e para a sua família, então Deus vai ser contigo e você vai ter vitória. Ainda que você não tenha um exército do teu lado, você tem Deus. Ainda que a tua família te abandonou, ainda que os teus colegas te abandonaram, ainda que você se sinta sozinho, sozinha, você tem Deus. O importante é você fazer o que Amazias fez. Não olha para o prejuízo. Não olha: eu sou da fé, eu sou de Deus e eu perdi amigos. Pessoas pararam de falar comigo porque eu sou um homem de Deus, porque eu sou uma mulher de Deus. Não se preocupe com isso, porque muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. E tem uma passagem na Bíblia, que a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então guarde essa palavra no seu coração. Não fique olhando apenas para o prejuízo, para a perda. Não, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Tá bom? Repita assim comigo: muito mais do que isso pode me dar o Senhor. Escreva nos comentários. Escreva nos comentários: muito mais do que isso pode me dar o Senhor.
Tá bom? Prepara um copo com água e vamos nesse momento falar com Deus. Feche os seus olhos, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença neste momento. A Tua palavra diz que o profeta respondeu para o rei: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. E quantas são as pessoas que tiveram prejuízos? Talvez essa pessoa que está orando comigo teve um prejuízo financeiro. Essa pessoa talvez, meu Pai, teve uma perda financeira. Mas através dessa palavra, nós aprendemos que muito mais do que o prejuízo, muito mais do que a perda, o Senhor tem para nos dar. A Tua palavra diz que Amazias estava preocupado com 100 talentos de prata que ele perdeu. Mas lá na frente, o Senhor deu muito mais do que ele. E se ele fosse para a guerra com aquele exército alugado, aquele exército que ele pagou 100 talentos de prata, ele perderia muito mais. Até a vida ele perderia. Então é melhor obedecer o Senhor do que ter lucro com esse mundo. É melhor ter prejuízos obedecendo a Tua palavra, sendo fiel ao Senhor, do que, meu Deus, contar com o lucro da infidelidade. Eu peço que o Senhor venha tocar nessa pessoa que está orando comigo, essa pessoa que perdeu saúde. Restaura a saúde dessa pessoa. Toca nessa pessoa que teve um prejuízo financeiro, perdeu dinheiro, perdeu gado, perdeu vaca. Essa pessoa que perdeu carro, casa, perdeu emprego. Restitua 100 vezes mais de tudo aquilo que essa pessoa perdeu. Venha, meu Pai, neste momento abrir todas as portas que estão fechadas. Venha neste momento abrir todos os caminhos que se encontram amarrados e venha entregar saúde, venha entregar prosperidade financeira, venha restaurar o casamento. Essa pessoa que perdeu o seu cônjuge, o cônjuge que foi embora de casa, essa pessoa, meu Pai, que está à beira da separação, restaura a família, liberta o filho, o neto das drogas e abençoa o lar para que haja paz, para que haja união, e consagra também esse copo com água. Quando essa pessoa beber da água, meu Pai, que o dia de hoje venha ser um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga graças a Deus. Amém? Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Beba da água e receba a sua vitória. Lembrando que todos os dias estaremos aqui realizando a oração da fé. Eu tenho certeza que Deus, Ele já te honrou. Tenho certeza que Deus, Ele já te abençoou. Quero que você compartilhe essa oração com 3 pessoas, representando o Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas que estão doentes, sofrendo, pessoas que precisam de oração, pessoas que tiveram prejuízo. Compartilhe essa oração, porque muito mais do que isso pode dar-te o Senhor, tá bom? Clique no botão inscrever-se, você que ainda não é inscrito. Clique também no sino das notificações, escreva os seus comentários. Tem um joinha aí, ó. Não tem um joinha? Clica nele. Dá o like aí no vídeo, tá bom? Para que nós possamos alcançar o maior número de almas. Um abraço, Deus abençoe.